Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui a essa tribuna com toda tranquilidade, já que o meu colega Paulo Ramos, ele provoca, não tenho medo nenhum de assumir aqui a minha postura de ser criado e aceitar as doutrinas da Bíblia, seguindo a religião como ela é explanada nas Assembleias de Deus. Portanto, sou evangélico. A Constituição, a nossa Constituição, garante as religiões, a crença de cada um. A Constituição brasileira também garante o culto, o lugar de culto e a maneira de se fazer o culto é inviolável. Então, é necessário que se tome realmente providências para que essas aberrações não aconteçam, não só com as religiões de matriz africana, mas com relação a todas as religiões. Nós jamais poderíamos criticar de forma pública um determinado modo de ser e modo de interpretar a parte espiritual da vida de quem quer que seja, porque nós também precisamos dessa liberdade e nós não concordamos com esse racismo, como está sendo falado. Apesar de que eu posso expressar minha opinião. Não podem ter racismo também com relação à minha opinião. Claro que a minha opinião, ela tem que ser respaldada até o direito que eu tenho, respeitando o direito do outro. É claro que isso me obriga a agir conforme a lei. Eu não vou aqui denegrir uma determinada religião e nem expor os seus participantes a uma ideia maliciosa provocando violência. Mas cada um que serve a Deus, ao seu Deus, tem toda a liberdade, e eu quero dizer, satisfazendo aqui ao meu colega Paulo Ramos, que eu não me envergonho do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é o poder de Deus que transforma. Por isso, também, seguindo todas as doutrinas da Bíblia, nós não temos o direito de maltratar, de não respeitar, não temos o direito de invadir, não temos o direito de destruir, não temos o direito de interferir em nenhum culto, seja ele protestante, católico ou de qualquer outra matriz, conforme foi falado aqui, das matrizes africanas. Pois não, Freixo, pode falar. Deputado Malafaia, obrigado pela parte. Sempre travei um debate muito respeitoso com Vossa Excelência. Eu concordo que nós não podemos tolerar, que nós não podemos achar aceitável a discriminação contra qualquer religião. Não há divergência nesse ponto. Isso não quer dizer que a gente não possa enxergar o óbvio, que a gente não possa entender que existe uma religião que é sistematicamente perseguida. Qual a notícia que tem essa semana de qualquer outra religião, sem ser a de matriz africana, que foi ameaçada? Deputado Freixo. Não há. Então, só para eu concluir, deixa deputado. Você falar mais um pouco, mas deixa eu pegar essa tua palavra. São aí. os terreiros que estão invadidos. Eu vou permitir você Por que continuar. não ser solidário nesse momento? Eu sei, deixa eu te dizer uma coisa. É que chegou a vez dessa comunidade, porque... Chegou a vez desde que os portugueses vieram para cá, né? Infelizmente, os fatos desde a expansão marítima. Deixa eu lhe falar. Os fatos mostram que há uma perseguição para essa qualidade de religiosos. Mas, no passado, os evangélicos aqui no Brasil foram perseguidos também. Nós tivemos épocas, meu sogro falecido, o missionário que criou aqui o seminário evangélico aqui, foi em Minas Gerais, perseguido, entendeu? Por várias pessoas, receberam pedrada também, mas naquela época o direito não era tão praticado e a coisa ficou escondida. Mas nós temos um passado, eu estou dizendo à igreja evangélica, a Assembleia de Deus, que eu não posso falar pelas outras, um passado em que também se perseguiam os nossos pastores. E por isso mesmo, nós não podemos concordar. Eu estou de acordo com o que o senhor está falando. Não tem problema nenhum. A gente não concorda e não estou aqui botando pano quente por causa de qualquer coisa, não. Eu só quero dizer que eu não assinei essa petição, essa moção de repúdio à violência. Eu não assinei porque eu não estava aqui na hora, entendeu?
Pode não assinar estava agora. aqui. Posso assinar, mas não é Vossa Excelência que vai me obrigar e me patrulhar para assinar. Eu vou repetir, não é Tenho certeza opinião. absoluta que Vossa Excelência não precisa ser patrulhado. Eu assinala-ei, se assim o desejar, e também acreditar nos valores que elas expressam, que, na minha opinião, ouvindo superficialmente, sem ler o documento, é claro e objetivo e não tem problema nenhum em assinar, entendeu, Freixo? Entendi perfeitamente, deputado. Não há um patrulhamento, há uma pergunta. Vossa Excelência vai assinar? Assinala-ei de acordo com a minha convicção e não de acordo com qualquer patrulhamento ou objetivação para que eu o faça. É bom, de certa bom forma, ouvir. Vossa Excelência verá se eu assinei ou não quando ler lá a moção e ver o meu nome lá assinado. Não, é porque Vossa Excelência não entendeu. É porque já foi dada entrada. Então, quem quiser assinar tem que falar no microfone. Por isso estou... Pô, traz aqui que eu assino, Freixo. Quer que eu assine aqui? É só o senhor dizer para o André que o senhor vai assinar. O senhor quer falar? Não, eu não posso, eu já assinei. Tá, eu estava ontem no plenário, como Vossa Excelência estava, e já assinei. Tudo certo, é Freixo. só garantir que vai assinar. Nós somos contra qualquer discriminação e qualquer maltrato a qualquer religião, seguindo estritamente o que assegura a nossa Constituição. Deputado Malafaia, só para concluir, isso não é um detalhe, isso é importante, isso não é para marcar uma diferença entre mim e Vossa Excelência. Isso é importante para superar uma questão de violência histórica. São diversos terreiros que essa semana foram invadidos com armas. Não é possível que essa casa não tenha uma solidariedade mínima. Está aqui em minhas mãos, vou fazer circular no e plenário. Que todos possam assinar. Que é um pedido, não é um patrulhamento, é um pedido, porque é um exemplo importante que pode ter uma repercussão lá fora. Já está entendido, é isso. E só por fim... Agora, eu que tenho que concluir, o senhor vai tomar meu tempo todo? E só por fim, é porque Vossa Excelência disse que eu voltaria a falar, e só por fim, a expressão denegrir é também uma expressão racista, a gente pode mudá-la. Deputado, alguém mais quer falar, dar uma parte? Quer falar, Jânio? Então, senhores e senhoras, é isso aí. Vamos assinar, porque não concordamos com qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de violência com qualquer tipo de religião. Deus seja louvado. Amém. Deputado Geraldo Moreira. Deputado Geraldo Moreira. Senhor presidente, enquanto o deputado Geraldo Moreira se aproxima... Não, ontem deu problema, porque eu chamei ele e fiz a chamada em seguida, ele brigou comigo. Eu queria deixar o meu agradecimento, que vou ter que me ausentar para uma outra reunião, dizer que justificar a ausência do deputado Luiz Martins, que está em Nova Iguaçu, numa audiência externa, e agradecer aos parlamentares a aprovação do presente projeto. Vai permitir um avanço muito grande, Geraldo Moreira, no deputado do Estado do Rio de Janeiro, e a nível de Brasil, a gente, na luta contra o racismo, termos essa legislação. Hoje, o jornalista Fernando Molica, na CBN, sugeria, inclusive, que fizéssemos uma emenda tratando a questão da homofobia. Dizia ele que ontem estava no estádio Newton Santos, vendo o seu Botafogo jogar, e que um pequeno grupo iniciou ataques homofóbicos aos jogadores do Grêmio, e que felizmente aquilo não se transformou num coro no estádio, e que seria bom que essa lei também tivesse essa abrangência. Então, eu respeito a sugestão do jornalista Fernando Molica. Nós já estamos avaliando a possibilidade de, após a promulgação, a sanção dessa lei, emendá-la, abrangendo também a questão homofóbica nos estádios de futebol. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, senhor presidente André Siciliano, meu dileto amigo, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que em momento nenhum houve dúvida a respeito da condução de Vossa Excelência nos trabalhos dessa casa. Nós nos conhecemos há muitos anos, entramos aqui bem jovem ainda, há 20 anos atrás, e a gente, como dizia meu velho pai, já comemos 1 quilo de sal juntos, portanto nos conhecemos muito bem, para a gente não ter dúvida em relação ao comportamento um do outro. Obrigado, Geraldo. E eu tenho 100% de certeza do seu caráter e da sua retidão, principalmente da condução da vida pública. Tá? Fique tranquilo em relação a isso, não existiu contra mim nenhuma dúvida, apenas um ímpeto de momento
que eu aproveito para pedir desculpas, inclusive. Sobre a questão, senhor presidente, aqui nossa, eu queria dizer o seguinte. Eu precisava debater aqui, na verdade, a mãe de todas as intolerâncias. Eu, na verdade, sou contrário a qualquer tipo de intolerância. Radicalmente contrário. Mas entendo que a gente aqui no parlamento e na vida pública deve estabelecer prioridades nas nossas ações. As nossas ações, elas têm que estar estabelecidas em função de prioridades. E a nossa grande prioridade é discutir a mãe de todas as distorções sociais, de todas as intolerâncias, que é a intolerância econômica. Essa semana, fui procurado lá em Caxias para ajudar a cuidar do sepultamento de um rapaz que a família não tinha como fazê-lo. E aí, fui perguntar, o nome do rapaz era John Wesley. Suicidou-se aos 21 anos por estar desempregado. Senhor presidente, milhões e milhões, milhares e milhares de seres humanos, de compatriotas nossos, uma grande parte de crianças, hoje estão aí, vítimas do desemprego e da crise que essa classe política, capitaneada pelo seu Temer, provocou e está provocando no nosso país. Provocou e está provocando a principal ação de intolerância, que é a formação dos guetos, o encurralamento das pessoas pobres e carentes nesse país, um país de dimensão continental, que está sendo esmagado. O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, está sendo comprometido pela venda desse país. Estão dilapidando a Petrobras, novamente vendendo nossas principais riquezas, acabando com o futuro do Brasil. E a gente aqui, sem estabelecer essa prioridade, que é a prioridade do Brasil e do povo brasileiro, consequentemente, tem que ser a prioridade das nossas discussões aqui nessa casa, que é a intolerância econômica. Nós não podemos permitir mais, homens e mulheres de boa vontade desse país, que a gente continue assistindo, mesmo os números do IBGE, que pode estar sendo falso, mas lá diz que tem 14 milhões de desempregados. Isso significa mais de 50 milhões de pessoas à beira da miséria. Essa é a verdadeira e a principal intolerância. Essa é a mãe das intolerâncias. É a partir disso aí que surge todas as outras intolerâncias. Essa, de fato, as outras todas são consequência dessa intolerância fundamental, que é o encurralamento dos pobres e a discriminação dos pobres nesse país. Estão vendendo a nossa nação, estão vendendo o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. E a gente aí, muitas vezes, discutindo perfumaria, não estabelecendo efetivamente uma questão de prioridade nas nossas discussões e nas nossas posições nessa casa. Muito obrigado.